com esse texto do meu coração. E os irmãos sabem, eu não gosto muito de pregar textos. Alguns textos na Bíblia são pregados de forma apelativa. E eu não gosto de apelação. Eu acredito que a palavra de Deus seja tão maravilhosa que ela não precisa de apelação. Tem alguns pregadores que gostam de enfeitar o pavão. O pavão já está enfeitado, não precisa de enfeite. Também, se o pregador tiver que criar outras coisas para chamar a atenção da Bíblia, não adianta, porque se a pessoa não for chamada, se a pessoa não tiver atenção na palavra de Deus, não adianta você falar mais nada. O atrativo da igreja, se não for Jesus, é melhor que as pessoas nem venham. Pastor, tem que criar isso, tem que criar aquilo, porque isso atrai gente. Se as pessoas vierem aqui atraídas por outra coisa que não seja Cristo, é melhor que elas não venham. Porque o princípio da igreja é mostrar Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. É Ele que tem que aparecer. É Ele que tem que ser falado, é dele que a gente fala. A gente não vem aqui para promover homem nenhum, a gente vem aqui para mostrar Jesus, para mostrar quem Ele é e a sua obra maravilhosa em nossas vidas. E nessa manhã eu quero chamar você para a Bíblia, para a gente estudar, ler um texto, estudar, pregar, ouvir, deixar Deus falar com a gente livremente, tranquilamente. Sem as amarras do sermão que tem que ser amarrado aqui e ali, sem essas amarras, mas com a liberdade que o Espírito tem para falar na sua palavra. Então eu quero, em 1 Reis, capítulo 17, você já conhece esse texto certamente, até as crianças conhecem. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes dias, segundo a minha palavra. Primeira coisa que eu chamo a atenção, ele não chegou lá e falou: Deus me mostrou aí que vai ter uma seca. Não. Ele se apresenta e diz: certamente como vive o Senhor, certamente como vive o Senhor. Ele está dizendo: eu vou falar aqui em nome de um Deus que está vivo. Não vim aqui falar de Deus morto. Eu vim aqui, ele está dizendo, falar com Acabe. Acabe, eu vim aqui falar para você sobre um Deus vivo. Um Deus vivo. E cuja face eu estou. Esse Deus é vivo, Ele vê e Ele está me vendo, e eu vivo para Ele na presença dEle. Isso já é um confronto a Baal, porque o Baal tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. A gente vê as procissões aí nos dias dos padroeiros, né? Das cidades, isso. Os padroeiros da cidade. O padroeiro da cidade tem tanto poder que para sair na romaria, na caminhada, na procissão, o santo tem tanto poder que para sair na procissão ele tem que ser carregado. Desconfie de um Deus que tem que ser carregado. O meu Deus não precisa ser carregado, Ele carrega. O meu Deus não precisa ser movido, Ele move. Sui canta nebre alabassúbria. E Ele vai dizer: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ele está dizendo: eu estou dizendo e não vai chover. Interessante. Porque os profetas de hoje, quando são profetas de Deus, eles só falam o que vai acontecer. Eles antecipam o que vai acontecer. O profeta Elias não era um profeta que antecipava, ele determinava. O profeta Eliseu não antecipava, ele determinava. O profeta Elias disse: não vai chover, eu estou dizendo. Esses profetas eram profetas que eles falavam e Deus falava: você falou? Então está falado. De cantoeta. E a gente está numa fase tão difícil. E os profetas de hoje, eles falam as coisas e você fala. Tem coisa que os profetas profetizam que vai contra até a Bíblia. Eu falo:
Acho que Deus não está lendo a Bíblia. Porque essa profecia aí está contra o caráter de Deus. Tipo, vou te abençoar. O cara está em pecado, está enganando todo mundo. Aí o profeta fala, meu servo, vai nessa tua força, continua fazendo o que tu faz, eu estou contigo. O cara fala, caramba, eu estou adulterando e Deus está comigo. Oh, beleza. Aí você fala, mas você estava em adultério. Mas Deus falou que podia, estava comigo. Deus me abençoou, deu tudo certo. Deus não vai contra a sua palavra. Não vai chover, nem vai cair orvalho. Aí os irmãos acham, isso aí é do nada, por que o Elias fez isso? O cara chega lá e lança umas secas do nada. O cara é ruim. Não. Preste atenção. Por isso tem que saber Bíblia. Por isso que Bíblia tem que ser estudada, não lida. A gente lê jornal, Bíblia a gente estuda. O Baal, aqui quem está em jogo é a idolatria. Há um Deus chamado Baal, que significa senhor, ou marido, ou dono. A palavra Baal significa dono, marido. Quando Sara se refere a Abraão, ela fala Baal, porque Baal é meu marido. Então, esse Baal era o Deus das prosperidades, Deus da prosperidade. Era o Deus que era o Senhor das prosperidades. Era o Deus da chuva. Então, você era um agricultor, o Baal mandava a chuva, a sua planta brotava, nascia, você colhia os frutos e falava, muito obrigado, Baal, você trouxe a prosperidade. Aí o Baal mandava a chuva, sua ovelha comia, você matava uma ovelha, fazia um churrasco, obrigado, Baal, porque o Senhor mandou a chuva. Aí o povo tudo adorando a Baal, o Acabe, que o nome dele, Acabe, significa Arcabe é filho, tio, é filho do tio, é tio, filho do irmão, irmão, Cabe, filho do irmão, ou seja, filho do meu irmão é meu sobrinho. Então Acabe era tipo um tio. E aí, tio, beleza? Beleza. Esse cara era o cara mais perverso que existia. E aí, sabe o que ele faz? Ele casa com uma mulher, porque, irmão, um abismo chama outro. O cara é perverso, aí ele casa com uma mulher que chama Jezabel. O nome dela, Jezabel, significa Baal seja louvado. Baal exaltado. Baal seja exaltado. Jezbel, Baal seja exaltado. E todo mundo adorando Baal. Aí a Jezabel chega, o marido da Jezabel, que é o Acabe, é só um fantoche. Quem manda mesmo é a Jezabel. A Jezabel chega lá e fala, esse Deus aí, seus não. Destrói os altares, mata os sacerdotes de Deus e instala o reino de Baal. Então é adorador de Baal, é sacerdote de Baal, é altar para Baal, é só Baal, é Baal em todo lugar. É o Deus das tempestades, meu amigo, que manda aqui, é chuva, ele que manda, é prosperidade, é Baal para lá, Baal para cá, Baal para lá, Baal para cá. Aí Deus fala, então, bom, vocês querem Baal? Vou mandar alguém aí. Vai lá, Elias. Aí Elias chega e fala, prazer, meu nome é Elias. Sabe o que significa Elias? Elias chega lá e diz assim, olha só, todo mundo está adorando a Baal, né? Baal é meu Deus, Baal é meu Deus. O Elias chega lá e fala, prazer, meu nome é Elias. Sabe o que significa Elias? Jeová é o meu Deus. Ele se apresenta lá no meio da idolatria e diz para Acabe, prazer, eu sou Elias. Jeová é o meu Deus. E ele fala, Jeová é o meu Deus. E segundo a minha palavra, não vai cair chuva, nem orvalho do céu nos próximos anos. Prazer em conhecer, tchau, obrigado. Vira as costas. Só que é o seguinte, não vai chover para ninguém, inclusive para Elias. Vai ter seca para todo mundo, inclusive para Elias. Quando ele vira as costas, Deus diz para ele, agora, Elias, você falou isso aí, mas você tem que ter um plano, né? Porque agora o homem vai querer te matar. Sai daqui, tem um lugar lá em Querite, um ribeiro, tem um riozinho, vai lá, fica lá. Fica lá, descansa, fica em paz, porque eu vou mandar um corvo te levar pão e carne pela manhã e à noite também. Fica lá, vai lá. Deus é maravilhoso. Porque, tipo, o Elias deu a ordem, não vai chover, vai vir miséria, seca. Aí o Elias vai viver do que também? Ele vai comer o quê? Está em seca. Mas Deus é o Deus provedor. Irmãos, por que Deus mandou um corvo trazer alimento? Por quê? Porque o Elias passou a ser o homem mais procurado daquele lugar. Porque quando começou a miséria, a seca, para de chover, não tem plantação. Os animais morrem, não tem água para beber. Acabou, é uma miséria. Não tem comida nem bebida. E o que ele vai fazer? Ele precisa matar o Elias. Eu tenho que matar esse profeta aí, para acabar com essa maldição aí. E perseguindo, procurando. Se alguém fosse por terra levar comida para Elias, o rei ia
achar. Deus fez o quê? Qual é a estratégia de Deus? Não dá para ir por terra? Vamos por ar. Enquanto Acabe estava procurando Elias no chão, o corvo passava em cima da cabeça do exército, levando pão e carne para o Elias. Ah, Deus maravilhoso. Deus é maravilhoso. Enquanto Satanás procurava destruir Elias por ali, o alimento de Deus vinha literalmente do céu. O Elias, quando a comida de Elias, ele não ficava olhando para o chão. Não, ele olhava para o céu e o corvo vinha. O pão que vinha do céu, a carne que vinha do céu, porque Deus mandava. Agora, de onde esse corvo achava essa carne e esse pão? Só Deus sabe. Porque corvo não tem padaria que eu saiba. E corvo não come carne fresca, come carne podre, igual urubu. Mas esse corvo de Deus, hoje, né, o Uber aí, esses aplicativos, estão bolando um esquema de trazer a Amazon, né? Um drone que traz a encomenda pelo céu. É modernidade. Modernidade nada. Deus fez isso daí na época do Elias já. E ele entrega, delivery, iFood de Deus. Vem pelo céu um pão e uma carne, senta e come. Ah, Deus maravilhoso. E você ainda achando que vai passar necessidade. Você não crê em Deus. Que Deus você serve? Se você servir a Baal, você vai passar fome. Mas se você servir ao Deus de Elias, nem que seja corvo, mas vai trazer. Porque esse Deus é Deus. Aí então, Deus supriu o profeta. E irmãos, a gente se acostuma com tudo, principalmente com o que é bom. Aí eu sou profeta de Deus, primeiro que Deus honrou minha palavra. Estou satisfeito. Puxa, Deus falou. Eu falei que não ia chover e não choveu mesmo. Deus é maravilhoso, Deus é na minha vida. Eu sou homem de Deus. Aí ele acorda, lava o rosto no rio, no ribeirinho lá do Querite. Senta lá, daqui a pouco chega o pão. Eu acredito que o pão vinha quente, porque Deus não manda nada pela metade. O pão vinha quentinho, comia lá, depois ia só meditar. Isso acostumou. Isso ficou cômodo, né? Está sossegado, está bom para mim. Todo dia é a mesma coisa, uma rotina boa. Acordo aí, lavo meu rosto aí, espero o corvo, entrega minha comida, eu como. Ali eu oro a Deus, tal, canto uns louvores, depois eu durmo um pouco, acordo de novo, vem outro corvo, aí tá bom para mim, tá bom. Até o dia que ele acordou, com o olho meio fechado, vai lá, lavar o rosto. Oxê, cadê a água, Deus? Secou aqui o ribeiro? Óbvio, porque é seca, né? O rio secou. Aí não dá tempo nem dele reclamar. Deus vai falar para ele assim, olha só. Deus já disse para ele assim. Então veio a palavra do Senhor e disse, dispõe-te, ou seja, se prepara, se arruma, se ajeita, se prepara e vai a Sarepta. Olha só, Sarepta, né? Sarepta. Eu falo sempre Sarepta. É mais cômodo para falar. Então, Sarepta significa fornalha. Olha só, o cara está numa situação de seca, de fome, de calor, no deserto. Aí Deus fala, tá bom, você vai para Fornalha. Agora você vai para Fornalha, uma cidade aí chamada Fornalha. Senhor, tem misericórdia. Mas lá você vai, lá porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente, ou que te dê comida. Irmão, Deus é maravilhoso. Olha outro milagre aqui. Eu ordenei uma mulher viúva te dar comida. Como assim, Deus? Espera aí, eu vou para Sarepta, é uma cidade estrangeira aqui, não é do nosso povo, é uma cidade estrangeira. Tá, por que o senhor não prepara lá um rico lá? Não tem um empresário rico lá para me dar comida? O senhor escolheu uma mulher, além de ser uma mulher, porque isso para nós não faz diferença. Né? Hoje não faz diferença uma mulher. As mulheres hoje têm muita condição. Tem mulheres que têm muito mais condições financeiras do que os homens. Isso é bom, não vejo isso com maus olhos, não. Mas na sociedade em que Elias vivia, a sociedade oriental, alguns países do Oriente ainda é proibido mulher trabalhar. Né? Quando eu fui para a Jordânia, eu me lembro que o guia lá da Jordânia disse, não, aqui a mulher pode trabalhar, só que ela ainda tem que ter autorização do marido. Aí ele disse que algumas empresas contratam a mulher e abrem a conta no nome do marido. A mulher trabalha e o marido que recebe. Aí, tem gente que já quer mudar para a Jordânia, né? Então, não. Então, veja, aí, irmãos,
A mulher é uma mulher e ainda é uma viúva. Se você falar assim, uma mulher viúva hoje, quer dizer muita coisa não, só quer dizer que ela não tem marido. Mas na época de Elias, falar uma mulher viúva, você está dizendo uma mulher pobre. Porque uma mulher viúva quer dizer que ela era uma necessitada. Então Deus está dizendo, agora o corvo não vai trazer mais comida não. Ah, o milagre acabou? Não, agora você vai comer, a mulher viúva vai te dar comida. É outro milagre. E o Elias vai. Agora eu quero parar nessa aqui para você chamar a sua atenção. Nós vamos inverter agora. A gente está sempre com o olho no Elias, né? Agora a gente vai parar de olhar para o Elias, a gente vai olhar para essa mulher. Agora eu te convido a ir lá em Sarepta, nessa cidade, porque é uma cidade próxima. Irmão, quando não choveu em lugar nenhum. Ali estava tendo seca em todo lugar. Inclusive Sarepta, que era perto de carro, de avião, mas de a pé, era dias e dias andando. Elias teve que andar dias e dias até chegar lá. E quando em Sarepta também estava seca. Aí eu quero chamar a atenção para essa mulher. Essa mulher é uma mulher viúva. Então, se ela é viúva, quer dizer, ela é uma mulher que tinha um marido, tinha um filho. O seu marido morreu, ela ficou sozinha com o seu filho. Aí vem uma seca no país que ela mora. Aí começa todo mundo a passar necessidade. E ela, que já é pobre, agora está passando mais necessidade. Ela chegou num ponto, no dia, a farinha dela foi acabando dia a dia, ela não tinha mais como comprar nada, até no dia que ela acordou, no dia mais difícil da vida dela, ela acordou, só tinha farinha para fazer um pão. E azeite para fazer um pão. E essa mulher ela acordou nesse dia, só tinha farinha um punhado, para fazer um pão só. E ela sai de casa, com o seu coração apertado. E ela vai dizer por que depois. O porquê é, vou fazer esse pão, comer com meu filho e esperar a morte, que a gente vai morrer de fome. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Hoje foi o máximo, não dá mais. A gente vai comer hoje a nossa última refeição. Amanhã nós vamos morrer. E ela deixa a farinha e o azeite lá em casa e vai apanhar gravetos, diz o texto. Então se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher apanhando lenha. Apanhando lenha. Apanhando lenha mostra quem ela é. Porque não é comum você sair catando graveto. O comum é comprar a lenha. Só que essa mulher não tem dinheiro. Então ela está na porta da cidade, catando lenha, catando uns cavacos para fazer um fogo, passar o pão. E quando ele chega, ele vê essa mulher catando cavaco, catando uns gravetinhos. E diz para ela, traze-me para mim e peça uma vasilha de água para eu beber. Tudo bem, água ela tem. Então ela vira as costas e vai buscar água para o profeta Elias, que até então ela não conhece. Indo ela buscar, ela chamou, e quando ela estava andando de costas assim para ir buscar água, Elias disse, ei, espera um pouco, traz também um pão para mim comer. E agora tudo muda. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, porque não era o Deus dela, mas algo em Elias mostrou que ele tinha um Deus. Talvez o aspecto de profeta, não sei como é um aspecto de profeta. Hoje não tem, né? As pessoas quando vão profetizar, elas mudam a voz. É como Deus só fala gritando. Deus só fala gritando. Não existe profecia. Meu servo, fique em paz. Não. Tem que ser... Deus só fala gritando. Deus está com raiva. Ou então tem que falar... Ou tem uns profetas que eles falam engasgando. Porque Deus está com soluço. Não tem isso, irmão. Deus quando fala, ele fala. Aí... Segundo o teu Deus, não é ela, não tem um Deus. Ela diz, olha só, traz-me um bocado de pão na tua mão. Ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho nada cozido. Somente um pouco de farinha na panela, um pouco de azeite numa botija, e vem aqui, apanhei esses cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho comê-lo-emos e morreremos.
Aí, irmãos, ela falou, ela não mentiu, ela foi sincera. Ela falou, vou te trazer água, porque água eu tenho, mas comida eu não tenho. Só tem um restinho lá, dá pra fazer um pão para mim, meu filho, nós vamos comer e acabou. É só isso que a gente tem. Mas olha como, esse aqui muda tudo. Elias então disse para ela, não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faz dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Depois fala para ti e para o menino. Vai lá. Irmão, irmãs principalmente, eu te pergunto, você está na sua casa, você fala, só tem essa comida aqui, para mim comer com meu filho, nós vamos morrer. Aí você fala, vou lá catar uns gravetos para fazer esse pão aí. Aí você está lá, aí aparece um profeta que você nunca viu na sua vida, não sabe nem quem é. Aí ele fala assim, traz uma aguinha aí, você fala, tá bom, vou lá. Ei, peraí, pô, traz um pão também, desculpa meu amigo, eu não tenho pão. Lá em casa tem um pouquinho de farinha, fazer um pão para comer com meu filho, nós vamos morrer. Ele fala, não tenha medo não, faça e traga para mim, depois você faz para o seu filho. Você faria? Porque você tem o último. Você daria o último para o profeta? Ou você ia comer e morrer? Se ela comesse aquele último pão e não levasse para o profeta, certamente ela morreria. O plano dela era esse, fazer o último pão e morrer. É a lógica. É a lógica. É a regra. É o que diz a humanidade. Tem até um ditado aí, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Não tem esse ditado? O mundo é dos espertos. E o céu é dos justos. O mundo jaz o maligno. Então eu não quero o mundo, eu quero o céu. Então veja, aí essa mulher está lá fazendo pão e pensando, levo para ele ou não levo? Como com meu filho eu levo? O que eu faço? O que ela faz? O que ela faz? Ela faz o pão, assa o pão, o filho lá, mãe, esse pão é para nós? Eu quero um pedaço. Não, meu filho, espera, esse pão eu vou dar para alguém. Como assim? Não é o último? Eu vou dar. Ah, Deus maravilhoso. Bom, esse é o milagre. O milagre foi aí. Quando ela pega o pão da casa dela, o último pão que ela tem em casa, e esse pão que era para ser comido dentro da casa dela, sai para dar para outra pessoa, é aí que o milagre entra na casa dela. Tem gente que quer milagre, mas mão de vaca, como diz os nordestinos, pirangueiro. Não, Deus não abençoa essas pessoas. O pão é dele, ele come. Nem que ele morra, mas é só dele. Ela levou o pão para o profeta. Acabou a farinha, acabou o azeite. Ela levou o pão. Elias comeu e ainda disse, né? Deus falou que ia ficar na sua casa. Não, você vai ficar na minha casa, pode ficar, vamos lá. Aí quando eles entram em casa, Xeneque, Alaque, Assobendecai, Decantuita, Rassomedeclamas. Quando entra em casa, a mulher tinha uma panela vazia e uma botija vazia, porque acabou. Quando eles entram em casa, a mulher olha na panela e fala, a farinha está aqui, o azeite está aqui, então vou fazer outro. Fez o outro, comeu com o filho, foram dormir, não tem mais nada. Quando ela acorda, a farinha está aqui, o azeite está ali, vou fazer. Isso levou 3 anos. Deus maravilhoso. Deus é maravilhoso. 3 anos. Se você traduzir 3 anos em dias, dá 1095 dias. Por 1095 dias, se você levar em consideração que é 2 refeições por dia, Deus encheu aquela panela ali, né? 1095 vezes 2, que dá quanto? 2190. É isso, pode fazer aí, quem não sabe quanto, faça. Porque eu sei. Então veja, 2190 vezes, no mínimo, foi enchida. O anjo desceu e colocou farinha na xerecambanaba, súbia, naquela panela, naquela botija. No mínimo 2.200 vezes ele foi lá e encheu aquela panela, encheu aquela botija. E diz o texto, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Mas o milagre aconteceu quando ela tirou o seu pão para dar para outro.
É isso, eu falo para vocês. O milagre é sempre em função dos outros. Esse é o milagre. O milagre é esse. Quem faria isso? Só quem merece milagre. Só quem merece milagre faz isso. Milagre não é para gente egoísta. O princípio do milagre é: milagre não alcança egoísta. Não alcança, porque milagre é para quem não é egoísta. Quando Satanás viu, o texto diz lá na tentação de Jesus, e Jesus, tendo jejuado 40 dias, teve fome. Teve fome, porque ele bebeu água, teve fome. Aí diz o texto que Satanás foi lá e falou: ei, se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, citando o texto de Deuteronômio. Quando Jesus diz isso, por que Jesus se negou a transformar uma pedra em pão? Ele tinha poder, lógico que tinha, irmão. Poder para isso tem. Quando você está com fome, você já fica imaginando a comida, né? Aquelas pedras redondinhas, pessoal, um pão bonito ali. Eu lembro que eu fui numa vigília, sim, o irmão, a gente foi na vigília, eu era jovem, eu sempre ia em todas as vigílias que tinha no bairro lá. Aí nós fizemos uma vigília que foi das meia-noite até às 7 da manhã do outro dia. Aí quando terminou a vigília, o pastor falou: alguém teve uma visão, uma revelação, alguma coisa? Aí o irmão falou: irmão, eu estava orando aqui, eu vi um bule e um pão passando. Isso é porque tem gente que está pensando em comida. Eu falei: tem, é ele. É ele que está pensando. A visão do irmão: um bule e um pão passando. Então isso quer dizer que, aí já traduziu lá o que significaria. Um bule e um pão. Eu vi uma garrafa térmica, o irmão ainda está antigo, vi um bule. Então, é lógico que tem alguém pensando em pão. Tem você, meu irmão. Você está tão pensando que você até viu ele passando por aí. Agora veja, aqui o texto está dizendo o seguinte: olha, ela pegou o pão que ela tinha e deu. Jesus falou: não vou transformar a pedra em pão, porque é o seguinte: se Jesus transformar a pedra em pão, quem come o pão? Só ele. É um milagre egoísta. Eu transformo a pedra em pão, eu mesmo como. Não, ele não veio para satisfazer a ele. Ele veio para satisfazer o Pai, para buscar os perdidos. Ele se negou a transformar uma pedra em um pão, mas quando reuniram 5.000 homens e mulheres e crianças, trouxeram para ele alguns pães, uns peixes, ele transformou aquilo, ele multiplicou aquilo, e eles comeram e sobrou 12 cestos. Ou seja, Jesus se negou a fazer o milagre de um pão para ele, mas fez um milagre de milhares de pães para os outros. O milagre foi essa mulher pegar aquele pão que estava dentro da sua casa e levar para fora da sua casa. Então, meu irmão, quando você tem atitudes egoístas, você fecha a sua porta para a bênção de Deus. Não vou dar nada para ninguém. Não dê não, fique só para você. Coma o seu pão e morra. Ou divida-o e sobreviva. E aí, por fim, eu quero terminar. Porque na mesma casa em que há milagre, também há tragédia. Eu lembro que na folha que eu fiz para essa semana, eu coloquei assim: tragédia na casa do milagre. Tragédia na casa do milagre. Porque está tendo milagre todo dia. Deus está presente naquela casa todo dia. 3 anos já. Milagre todo dia. Até que o filho da mulher morre. Aí ela fala para Elias: o que eu fiz para Deus? O senhor veio para minha casa trazer juízo? Que ela imaginou assim: esse homem é de Deus, ele vem para minha casa. Aí Deus vê que tem um pecado do passado. Aí Deus vai lá e cobra o pecado do passado e mata meu filho. É um pensamento humano, mas não é bíblico. Nosso Deus não é esse Deus. Nosso Deus não é um Deus vingativo, não, meu irmão. Ah, não, Deus fez isso comigo porque lá no passado eu fiz isso. Deus não é vingativo. Deus é justo, é diferente. E aí a mulher fala: então meu filho morreu porque algum pecado do passado. Elias pega o menino, leva para o quarto dele, deita sobre o menino, e Elias vai pedir para Deus um milagre que nunca tinha acontecido. Se você ler a Bíblia, até 1 Reis, capítulo 17, ninguém foi ressuscitado. Na Bíblia, até Reis, 1 Reis, capítulo 17, ninguém tinha sido ressuscitado. Quando Elias pede para ressuscitar o menino, é um milagre inédito. Nunca tinha acontecido. Mas também nunca tinha acontecido um homem que mandou o céu não chover e não choveu. Mas também nunca tinha acontecido um homem comer comida que corvo traz. Mas também nunca tinha acontecido uma farinha ser multiplicada todo dia numa panela. Porque Deus estava fazendo coisa nova.
E aí ele pede para Deus trazer o menino de volta, e Deus traz. E aí ele leva o menino, entrega para a mãe e diz para a mãe, olha só. Ele diz para a mãe, olha, então clamou, o Senhor disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospeda o Senhor afligiu, matando-lhe o filho, estendendo sobre ele, vai dizer o texto, depois o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar e nele reviveu. E tomou Elias o menino e trouxe ao quarto da casa e deu à sua mãe. E deu à sua mãe e disse, vê, teu filho vive. Aí, teu filho está vivo, toma ele de novo. Aqui é tragédia na casa do milagre, quando o menino morre. Aí depois o outro título é milagre na casa da tragédia. O menino vive. Deus é maravilhoso. Deus não faz nada pela metade. Se tem milagre na panela, também tem vida voltando. Isso aqui quer dizer o seguinte, Deus restaura não só a panela, mas também as pessoas. Agora vem a parte mais importante para fechar com chave de ouro. Olha só o que a mulher diz para Elias. Depois, olha só. Então, o Senhor, diz o texto, versículo 23. Então Elias tomou o menino, trouxe a mãe ao quarto da casa, e o trouxe, deu à mãe e disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, olha só, por que Deus fez isso? Porque 3 anos comendo pão do milagre, não bastou. A mulher falou, não, esse homem, será que ele é mesmo de Deus? 3 anos, todo dia o pão, a farinha multiplicada, 3 anos. E ela ainda tinha dúvida, será que esse homem é homem de Deus? Será que ele está falando a verdade mesmo? Será que é verdade? Será que... 3 anos, irmão. Pensa, você mora com o profeta Elias, 3 anos ele falando, conversando com você, falando de Deus, a farinha todo dia sendo multiplicada, o azeite, e você ainda tem dúvida, será que ele é mesmo de Deus? Será que ele é mesmo de Deus? Aí Deus fala, vou te mostrar que ele é. Aí o menino morre, ressuscita, ele fala, agora sim, agora eu vi que você é homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. E eu termino com essa pergunta, será que as pessoas veem que a palavra de Deus na nossa boca é verdade? Será que as pessoas nos veem como boca de Deus? Porque o que ela está dizendo para Elias é, Elias, você é boca de Deus. Eu te pergunto, você é crente? Eu sou crente. Será que nós somos bocas de Deus? Ou será que a nossa boca é uma boca como qualquer outra aí do mundo? Dos não crentes. Né? Ontem ali falou uma coisa, é verdade. Que a gente chama as pessoas que não são crentes de ímpios. E não é uma boa dizer que a pessoa é ímpio. Porque ímpio significa maldoso. É uma pessoa sem piedade. É um ímpio sem piedade. Se assim fosse, existe uma categoria de crente que é ímpio também. Porque tem crente que também é ruim. Tem crente convertido, batizado, fala em língua, toma ceia e é ruim. Tem dó de ninguém. Então ele também é ímpio, porque não tem piedade. E aí a gente conhece gente no mundo que não é crente, não é batizado, não toma ceia, não é nada. Mas é bonzinho, é bom, ajuda as pessoas, tem misericórdia, ajuda todo mundo. Então ele não é ímpio. Então a palavra ímpio não serve para crente não crente. Porque o fato de ser crente não quer dizer que você seja boa gente, não. Eu sou crente, isso já faz você um bonzinho. Não, senhor. Aliás, as pessoas mais ruins que eu conheci eram crentes. As pessoas que mais me prejudicaram eram crentes. Nunca fui prejudicado grande assim com um ímpio, não. Mas com crente já. Então, irmãos, olha, ímpio é o contrário de pio. O que é uma pessoa pia? Pia é uma pessoa bondosa, caridosa, piedosa. Ela é piedosa, então ela é pia. O ímpio é não piedoso, impiedoso, duro. Então mude a fala. É bom a gente mudar a fala. É um não crente, é uma pessoa não convertida, ainda não se converteu, mas Deus vai alcançá-lo. E eu termino com a minha pergunta: somos bocas de Deus? Quando você fala no teu trabalho, as pessoas que trabalham com você falam: esse homem é boca de Deus. Essa irmã aí, essa mulher é boca de Deus. Ou será que a gente é aquele crente lá que quando você fala assim,
Eu sou crente, as pessoas, não acredito. Você é crente? Quem diria? O povo fica assim, nossa, não tem nada a ver. Como assim? Nossa, como assim? Não é porque eu visto essa roupa? Não. É porque você fala umas coisas aí que misericórdia. Não é? Irmão, a gente tem que viver de maneira santa em todo lugar. Não é só na igreja, não. Seja a boca de Deus. E eu encerro dizendo, você está precisando? O corvo vai na tua casa. Se você estiver fazendo compra com dinheiro mirrado, sabe aquela compra que você faz na estratégia de pobre? Você pega as coisas no carrinho e põe uma parte para lá, uma parte para cá. A parte para lá é o supérfluo, é o se der. E o daqui é o que tem que levar. Aí você vai passando. Aí você vai olhando. Aí se der, você leva aquele. Se você for fazer uma compra dessa, e na hora de olhar um pacote de arroz, Deus falar, leva um desse por mão, fulano. Você vai ficar negociando com Deus. Deus, mas eu não tenho nem para mim. Deus, mas olha só, não sei o quê. Não. Faça o pão e leve para quem Deus mandou. Leve. Porque o Deus que deu ordem, dará o suprimento. Dará o suprimento. Obedeça a ordem de Deus. Mulher, faça esse pão. Entregue para aquele homem. Ela fez o pão e entregou. E o milagre entrou na casa dela. Que Deus abençoe a sua vida. O casal senta na mesa, põe as contas e fala, olha só, esse mês está assim, assim, o que nós vamos fazer? Olha só, não sei o quê, vai ter que acabar isso, aquilo, não sei o quê, a gente está perdido, a gente vai passar necessidade. Não. Deus está cuidando. Deus conhece a sua casa. O compromisso de Deus é com a sua necessidade, não com a sua vaidade. Deus, eu preciso de um sapato. Deus vai te dar. Se for usado, não tem problema, você pedir um sapato. É um sapato que você vai ter. Agora tem gente que não quer um sapato. Senhor, eu quero um sapato cor italiano, não sei o quê. Quanto custa? 2.000, eu quero ele. O Senhor fala, não vou te dar, porque isso é ostentação. Eu me lembro que eu vi um pastor dando um testemunho. E eu falei, isso não é testemunho, isso é triste. O testemunho dele foi, pastor famosão aí. Ele falou assim, que foi embarcar no aeroporto de Guarulhos, lá no terminal internacional, que é o terminal 5, né, ou 4, sei lá. Aí ele foi lá, ele foi embarcar, e lá no Free Shop, tem as lojas chiques lá, né? E aí ele viu um relógio, aliás, uma caneta Montblanc, que custava 15 mil. Uma caneta Montblanc, 15 mil. Aí ele falou, eu fiz a viagem, fiquei só pensando naquela caneta. O tempo todo pensando naquela caneta. Fui lá, fiz o trabalho e voltei. Fiz a obra de Deus, voltei pensando naquela caneta. Um pastor, em vez de pensar em Deus, pensando em caneta. Pensando naquela caneta. Aí chegou na nossa igreja, teve uma semana lá, passou uns dias, foi meu aniversário. Aí meu irmão falou, pastor, senti de comprar isso aqui para o senhor trouxe. Quando eu abri, irmãos, aquela caneta. Como Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu queria tanto aquela caneta. Irmão, pegar um cara desse, segurar na gola dele, assim, dar uns tapas na cara dele e falar, meu irmão, acorda, você está louco? Você quer uma caneta de 15 mil, tem gente passando fome aqui. Tem gente na igreja passando necessidade, tem gente nas ruas passando fome. Você querendo uma caneta de 15 mil? Mimado. Você é o Kiko, do Chaves, só que bate na cara dele. Tem que acordar. Isso não foi Deus que deu, não. É a vaidade, é o diabo, qualquer coisa, menos Deus. Porque o Deus que eu sirvo se preocupa com a minha necessidade. Necessidade. Você quer uma caneta? Deixa eu te dar uma bique. Ela escreve, é isso que importa. Deus não vai ser injusto de dar uma caneta de 15 mil para você enquanto o seu vizinho passa fome. Porque você é o queridinho de Deus e os outros não são. Ele é um pai, e um pai não trata um filho bem e o outro mal. Um pai trata os filhos igualitariamente. Ele não ia fazer isso. Se eu ganho uma caneta de 15 mil, eu vendo ela no mesmo dia. E faço dinheiro, 15 mil, e vou fazer o que eu puder para ajudar as pessoas com esse dinheiro. Porque eu vou querer uma caneta de 15 mil. Pelo amor de Deus. Isso é loucura, meu irmão. Deus não tem compromisso com isso. Amém? É a necessidade de cada um de nós. O Cristo que nós servimos
não tinham onde dormir, não tinham onde morar, muitas vezes não tinham o que comer. Eles passavam necessidade assim de... Não tinha fartura. Eles comiam umas frutas de uma árvore, andavam ali, alguém dava alguma coisa. Era assim que Jesus vivia. No dia de pagar o imposto, falaram para Pedro, você e o seu senhor não pagam imposto, não? O Pedro disse, eu vou falar com ele. Jesus, estão cobrando nosso imposto. Quanto é que é? 4 denários. Não tem problema, não. Você tem uma varinha aí? Põe uma isca aí, vai lá, pesca. Primeiro para você pegar, abre a boca, tira a moeda e paga esse negócio aí. É assim que Jesus fez. Amém? Também Jesus não era caloteiro, viu? Quem? Vou pagar, né? Eu sou filho de Deus, está pensando que está falando com quem? Vou pagar não, vamos fugir, eles não vão nem ver nós. Deus não gosta de gente que faz coisa errada. Você é crente? Tem que fazer as coisas certas. Coisa certa. Primeira igreja que a gente alugou, primeiro salão que a nossa igreja alugou, a gente alugou a igreja naquela ansiedade, naquela alegria, alugamos um salão baratinho, vamos lá. Aí a gente foi desligar a luz, desliga aí no registro que nós vamos lavar. Cadê o relógio? Não tem relógio. Ué, como assim não tem relógio? Chamamos o dono falou, não, aqui é um gato que tem, lá daquele poste, aqui ninguém paga a luz. Eu falei, eu não quero ficar aqui. Eu não quero. Não vou devolver o dinheiro, não vou devolver. Eu falei, não tem problema. Eu falei, mas que fique bem claro o que eu vou fazer. Fique bem claro, eu vou falar para o senhor bem claro. Se o senhor me devolver meu dinheiro, que eu paguei depósito, eu vou embora. Se não devolver meu dinheiro, eu vou sair daqui da mesma forma, vou ligar na Eletropaulo e vou falar que nesse imóvel tem um gato. Faça o que você quiser. Eu falei, amém, é isso que eu vou fazer. Peguei as cadeiras, fui embora, liguei na Eletropaulo, fui lá e levei e falei, esse imóvel aqui é um gato. Pode ir lá cortar. Porque eu não vou... Irmão, eu não vou abrir uma igreja roubando luz. Passou um tempo, o irmão falou, Cláudio, lá embaixo, lá na Alamandas, lá embaixo, tem uns terrenos que estão invadindo. A igreja, tem uma igreja que já invadiu. Vamos lá buscar um terreno. Eu falei, opa, peraí. Quanto é que custa? Não, é só cercar, é nosso. Eu falei, Canaã. Terra prometida, só pôr 4 pau e falar, pronto, agora é nosso. Eu falei, não quero, irmão, obrigado, não quero. Mas vocês vão pagar aluguel? Eu falei, vou. Por quê? Eu sirvo um Deus. Se Deus me der um terreno, eu quero a escritura. Se Deus me der um terreno, eu quero a escritura. Eu quero o registro da prefeitura. Não gosto de nada errado. Eu aprendi o seguinte, meu irmão. Quem andar com Deus, ande na linha. Porque o dia que você pisar fora, Deus sai fora. Deus não compactua com coisa errada. Deus não compactua com coisa errada. Amém? Não compactua com coisa errada.